Bendito e amado Senhor Jesus, Senhor Jesus, te damos graças nesta noite. Te damos graças, Senhor, pelo teu grande amor, o teu grande amor por nós, por ter sido enviado pelo Pai, por ter se entregado por nós, por amor a nós, por amor à igreja. O Senhor se entregou por nós. Ó amado Senhor, te agradecemos nesta noite. Te agradecemos pelo teu precioso sangue, o sangue como de cordeiro, o Cordeiro de Deus, o sangue do Cordeiro de Deus conhecido antes da fundação do mundo, conhecido com efeito por Deus antes da fundação do mundo, o sangue que nos redime, o sangue que nos reconcilia, o sangue que nos limpa, que nos purifica de todo pecado, o sangue que nos concede a justiça de Deus, para que possamos ser salvos pela graça de Deus mediante a fé. Nesta noite pedimos a Ti, perdoa-nos, Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas injustiças, as nossas omissões, purifica-nos com teu precioso sangue, purifica-nos de toda obra morta, purifica os nossos corações, purifica nossa consciência com o teu precioso sangue. Ó Senhor, também nos lava com a tua palavra, nos renova com a tua palavra viva, renova o nosso espírito, renova o nosso coração, reaviva a nossa alma, vivifica o nosso corpo, pelo teu Espírito que dá vida, pelo Espírito da vida em Cristo Jesus. Te pedimos, abre a tua palavra para nós. Fala conosco, Senhor, e concede-nos a unção do Espírito Santo para poder falar e ouvir a tua palavra com fé, para sermos salvos, para sermos transformados e edificados. Pedimos a Ti, em teu nome santo, Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Graça e paz. Aleluia. Louvado seja o Senhor.
Senhor, retornou aqui. Queridos irmãos em Cristo, Senhor. Quero agradecer a todos os irmãos que
comunica, que transmite espiritualmente para dentro do povo de Deus, a igreja, a glória da natureza divina, a glória da redenção de Cristo e a glória da obra transformadora do Espírito Santo, ouro, prata e pedras preciosas. Esses materiais que simbolizam valores espirituais, atributos divinos, as ações do Espírito Santo, é o que edifica, é o que constrói algo espiritual, algo de Deus, é o que edifica, que constrói, que constrói algo de Deus, que estabelece, que constitui algo de Deus na igreja, que edifica Cristo, na igreja como o santuário de Deus. Mas também vimos o ensinamento que não é saudável, que não tem utilidade para Deus, que não é aceito por Deus, é o ensino diferente do ensino dos apóstolos, que é madeira, feno e palha. Edificar com madeira, feno e palha é considerado destruir o santuário de Deus, e aquele que faz isso será destruído pelo Senhor. Ele receberá a punição, a disciplina do Senhor. Por isso, a obra de madeira, feno e palha será queimada, mas ele mesmo será salvo, como que através do fogo.
é a comparação, a analogia, é a palavra comparativa que Paulo fala para mostrar o que acontecerá espiritualmente com aquele que edifica com madeira, feno e palha. Edificar com madeira, feno e palha é o ensino que glorifica a força humana carnal. É o ensino que glorifica a habilidade do homem natural. É o ensino que glorifica a sabedoria terrena do homem natural, do homem carnal, do velho homem caído, terreno. E isso produz pessoas fortes, violentas, pessoas espertas, pessoas sábias aos próprios olhos, pessoas orgulhosas, inchadas em sua força, em sua habilidade, em sua sabedoria humana, carnal, terrena, natural do velho homem. E isso Deus considera como destruição no santuário de Deus, destruição na vida daqueles que são parte, que são pedras vivas no santuário de Deus, porque Cristo não é edificado, a natureza divina não é edificada, os valores espirituais da redenção de Cristo não são edificados, a obra transformadora do Espírito Santo não é edificada, a obra transformadora do Espírito Santo visa edificar Cristo, gerar Cristo dentro de nós, nos conformar à imagem de Cristo, o Filho de Deus, nos conformar, nos transformar de glória em glória na própria imagem do Senhor. Hoje, irmãos, infelizmente, eu não gostaria de falar esta mensagem hoje, mas todos nós conhecemos pela graça, pela misericórdia de Deus, a carta, a epístola de Paulo, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a igreja que estava em Corinto. Nós já lemos, já estudamos, já ouvimos muitas mensagens. Então, nesta noite, esta mensagem é uma visão panorâmica sobre o dano que este ensinamento causou na vida da igreja em Corinto, na vida da igreja dos amados e queridos santos, os amados irmãos da igreja em Corinto. Iremos ver de forma panorâmica, nós vamos citar o dano que este outro ensino, que estes falsos ensinos, aqueles falsos ensinos, aquelas falsas doutrinas que não tinham mais a mensagem da cruz como fundamento, não tinham mais os valores espirituais da glória de Deus, da glória da redenção de Cristo, da glória da obra do Espírito Santo. Eles abandonaram a mensagem da cruz e, consequentemente, abandonaram todo o ensino saudável que salva, que edifica, que transforma, que nos conforma, que nos traz maturidade espiritual. Amados irmãos, o ensino diferente, as outras doutrinas que são diferentes, as doutrinas
contrárias às heresias, falando de maneira mais enfática, elas produzem destruição para os ouvintes, elas causam mal para as almas daqueles que ouvem. Existe uma frase do passado de servos de Deus que uma sã doutrina produz uma vida saudável, mas uma má doutrina, uma falsa doutrina produz uma vida que não é saudável, traz dano espiritual e, consequentemente, danos morais na vida humana, na vida prática. E nós vamos ver de forma panorâmica, pela misericórdia do Senhor, um pouco qual foi o efeito destruidor, devastador daqueles falsos ensinos que o Espírito Santo chama de madeira, feno e palha, que destroem o santuário de Deus que somos nós, traz danos para as almas daqueles que ouvem, daqueles que recebem, daqueles que creem, que acreditam e começam a praticar, começam a reproduzir esses ensinamentos heréticos para outras pessoas. Então nós vamos ver, irmãos, de forma panorâmica, não vou expor as Escrituras, falar ponto a ponto. Eu vou apenas citar algumas coisas. No capítulo 5, irmãos, da primeira carta aos Coríntios, à igreja em Corinto, o apóstolo Paulo, ele relata que havia uma situação anormal na igreja em Corinto. Havia muitas pessoas ali que caíram numa prática de imoralidade sexual. Paulo fala: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, os incrédulos, os pagãos que não criam, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Ele faz uma pergunta. Havia uma situação de grande imoralidade tal, uma situação de muita fornicação, mas no meio desta tal fornicação, que era normal, houve algo ainda pior. Houve um caso de incesto, onde um indivíduo ali na igreja em Corinto, ele se atreveu a possuir, a ter relações ilícitas com a mulher do próprio pai. Então vemos que esse ensino que fortalecia o ego, a carne, a força natural, a habilidade carnal, a sabedoria terrena carnal, foi produzindo danos, porque Cristo não era edificado, a vida de Cristo não crescia, eles não eram conformados à imagem de Cristo por causa daquele ensinamento, eles se tornaram carnais,
homens carnais, o apóstolo Paulo disse, e isso teve uma consequência, houve essa queda nesse tipo de pecado, nesse tipo de situação. No capítulo 6, o apóstolo Paulo fala que houve grandes inimizades ali em Corinto, houve litígios, houve inimizades, desavenças que foram parar nos tribunais deste mundo. Pessoas foram levadas para juízo nos tribunais públicos de justiça. Não houve nenhum sábio, não, ele até perguntou, não há nenhum sábio que possa julgar isso, não há um presbítero, um ancião verdadeiro, não há um irmão que possa julgar estas causas dentro da igreja. Mas a confusão era tanta, as divisões, as inimizades, as ofensas, os tumultos, que as coisas foram levadas para os tribunais públicos de justiça, tamanha a confusão, a inimizade, os desentendimentos, até as ofensas, os prejuízos que uns causavam para os outros, e aqueles que sofreram dano iam até os tribunais de justiça. Paulo fala que aquilo era algo vergonhoso, era uma completa derrota para eles, para aquele grande número de pessoas que estavam envolvidas. Irmãos, aqui no capítulo 6, o apóstolo Paulo fala: o só existir entre vós demandas já é completa derrota. 6, 7, é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados ou embriagados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em um nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Esta lista que Paulo cita era o que estava ocorrendo entre eles, era o dano, era o mal, era a injustiça que estava sendo causada entre eles. Amados irmãos, aproveitando esta oportunidade, é a primeira vez que eu irei compartilhar isso. No texto grego, o texto grego que eu tenho aqui, a construção desse texto de 1 aos Coríntios 6, na construção gramatical o próprio texto em si, ele é mais abrangente, ele cita mais coisas.
aqui nesta versão revista e atualizada, o texto está mais enxuto, ele está mais simplificado. Então, no original grego, na realidade, não era somente a questão de se levar aos tribunais. Haviam, na realidade, três coisas que ocorriam, três coisas que mostravam toda a carnalidade desses irmãos da igreja em Corinto, essa parte da igreja, que eram muitos irmãos. Graças ao Senhor havia irmãos fiéis. Os irmãos que não concordaram escreveram para o apóstolo Paulo e trocaram correspondência com Paulo. Houve um grupo de irmãos fiéis que buscaram ajuda por parte de Paulo para solucionar estes problemas. Então, no texto grego, aqui, essa parte de 1 Coríntios 6, de 1 ao 11, nesta parte, o que o texto grego fala? O texto grego fala de três coisas, não fala só de ir aos tribunais de justiça. Havia três coisas erradas que eles faziam. O texto grego mostra que esses irmãos em Corinto, em primeiro lugar, eles procuravam irmãos que estavam em situação de disciplina, irmãos que estavam afastados do serviço da igreja, do ministério da igreja. Paulo até usa um termo forte, que eles procuravam os desprezados pela igreja. Era provavelmente irmãos que tinham cometido pecados graves, que estavam afastados do serviço da igreja, do ministério da igreja. Eles procuravam irmãos sob disciplina eclesiástica para resolver os problemas deles. E, logicamente, não teria solução. Esses irmãos não tinham condições de julgar aquelas causas. Eles não procuravam os presbíteros. Eles procuravam irmãos que estavam sob disciplina da igreja, que foram disciplinados pela igreja através do presbitério, talvez com o apoio dos apóstolos. Eles procuravam os desprezados pela igreja, que eram irmãos que estavam afastados por faltas graves. No grego mostra isso. Aí a situação não se resolvia. Paulo fala no texto que eles procuravam incrédulos, pessoas do mundo. Eles procuravam incrédulos para se aconselhar. Eles iam até pessoas incrédulas que eles julgavam que tinha uma certa sabedoria, uma certa moral, um certo conhecimento. Eles tentavam ali resolver essas situações com incrédulos, pessoas que não criam, pessoas que talvez fossem idólatras, pagãs, pessoas do mundo que não eram da igreja. Primeiro procuravam os que estavam afastados da igreja, estavam sob disciplina, depois procuravam as pessoas do mundo, e logicamente isso não se resolvia. Aquelas pessoas também não tinham condições de resolver estes problemas. E por fim, eles iam até a justiça comum, os tribunais de justiça, e processavam aqueles irmãos que causaram dano. Talvez aqueles que fizeram dano também processavam aqueles que foram prejudicados
com falsas denúncias, era algo vergonhoso, de completa derrota para todos eles. Aí Paulo, ele fala de novo, ele condena a sensualidade, ele condena também o abuso de alimentos. Ele até cita em Gálatas, naquela lista das obras da carne, que a gula, o comer em demasia, comer muito, era uma obra da carne. Tem um sentido muito prático sobre isso, que podemos falar em outra ocasião. Capítulo 7, ele fala sobre a questão que envolve casamento. Havia dúvidas sobre a questão do casamento, pessoas queriam se divorciar, havia muitas pessoas viúvas que queriam se casar novamente. Paulo aconselha a não se casar, não que ele era a favor de um voto de viuvez perpétua, não era isso. Alguns estudiosos mostram que naquele tempo havia uma grande epidemia na terra, havia fome na terra, houve uma grande epidemia por causa da fome, então muitos irmãos e irmãs ficaram viúvos. Então Paulo estava aconselhando naquele momento eles não se casarem naquela situação, por causa da situação presente. Alguns estudiosos, eles afirmam, Paulo estava dando um conselho sábio: se você se casar agora, se você se casar novamente, no meio desta fome, desta epidemia, provavelmente você pode ficar viúvo novamente. Um irmão, uma irmã poderiam ficar viúvos, porque era uma grande fome que se alastrou pela terra, na Judéia, também nessa parte da Caia, que era a Grécia, e havia epidemia, muitas pessoas morreram, havia fome, a fome trouxe epidemia, talvez estava ocorrendo alguma guerra também naquele momento, por isso teve escassez de alimento. Então Paulo tem que explicar muita coisa, eles eram confusos, alguns queriam se divorciar, havia pessoas que se converteram, mas o cônjuge não havia se convertido ainda, e Paulo explica, é muito rica a explicação de Paulo. Ele fala sobre casar no Senhor, não podemos nos casar de qualquer forma, com qualquer pessoa, tem que ser no Senhor, segundo a vontade de Deus, segundo os mandamentos, segundo o padrão de Deus, para se encontrar um companheiro, uma companheira em Cristo. Então Paulo fala no capítulo 7, capítulo 8, houve o problema da idolatria, eles estavam comendo comida sacrificada aos ídolos, estavam visitando templos pagãos, estavam visitando festas pagãs para comerem comida sacrificada a ídolos, carnes que eram sacrificadas aos ídolos. Aquilo estava ferindo a consciência de muitos irmãos, irmãos novos, irmãos mais fracos, irmãos zelosos. Eles estavam participando de festas pagãs, nos templos pagãos, comendo comida sacrificada aos ídolos, carnes sacrificadas aos ídolos. Paulo tem que tratar com isso. Aí algumas pessoas também escandalizadas falaram: eu não como mais carne, não vou comer mais carne. Lá em Romanos ele fala disso também. Nós podemos pegar essa porção do capítulo 8, mas Romanos 14, entender porque tinha pessoas que não comiam carne,
diziam que não mais iriam comer carne. Não era uma questão de vegetarianismo, não é porque eles eram vegetarianos, era por outro motivo. É porque eles julgavam que a carne vendida no açougue era uma carne que era sacrificada aos ídolos primeiro e depois vinha para o açougue. Então alguns diziam: eu não vou comer mais carne. Não era questão de vegetarianismo, por causa do escândalo desses que iam nos templos comer comidas, carne sacrificada aos ídolos. Acabou surgindo um outro extremo. Muitos, com a consciência ferida, disseram: eu não vou comer mais carne, porque são carnes sacrificadas aos ídolos. Por isso que Paulo fala sobre santificar os alimentos, receber todos os alimentos com ações de graças e santificá-los pela oração. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Irmãos, o tempo terminou aqui, mas nós vamos continuar essa visão panorâmica na próxima mensagem. Talvez vamos precisar de 3 mensagens ou 4 para fazer essa panorâmica, mas nós queremos chegar até o capítulo 16. Aqui havia muita coisa: imoralidade, lutas judiciais, problema com idolatria, problemas doutrinários sérios. Lá no capítulo 15, eles estavam ensinando que os mortos não ressuscitavam. Em outras palavras, eles não criam que Cristo tinha ressuscitado literalmente dentre os mortos. Irmãos, eu vou terminar por aqui. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para sempre. Amém.